Fala pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam gostando dos nossos conteúdos dos webinars aí. Lembrando para vocês que toda segunda e quinta-feira, às 17 horas, a gente está tendo um ciclo de webinars sobre gerenciamento de área contaminada, tá? Então, a nossa programação vai até o dia 17 de agosto, se eu não me engano, já com webinars confirmados, com as palestras. A programação, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, mas esse vídeo aqui agora em si é para falar de outra coisa, porque quando eu encerro os webinars, eu costumo convidar as pessoas a participarem de uma pequena pesquisa de satisfação, né, para avaliar o conteúdo, a forma de disposição e por aí vai, e também para contribuir com das formas mais diversas, com temas, enfim, algo que vocês queiram ver no canal. Um tema que tem sido recorrente das pessoas pedirem é o licenciamento ambiental. Ele foge um pouco do que a gente está estudando nos webinars de gerenciamento de área contaminada, porém já existia algum conteúdo prévio que eu já tinha feito, tá? Então eu vou fazer o quê? Para começar a pincelar o assunto, eu vou disponibilizar esses vídeos, tá? Vou colocar eles sendo publicados aos sábados pela manhã no canal, e aí vocês já vão tendo um contato e vão contribuindo com o que vocês querem estudar, colocando nos comentários, tá bom? Aí eu vou fazer o quê? Os vídeos aí, enfim, eles não têm a qualidade dos vídeos atuais dos webinars e por aí vai, porque o equipamento é antigo, às vezes é uma palestra em auditório e por aí vai, o som não é muito bom. Mas já dá pra gente começar a interagir ali por meio do que a gente espera, do que a gente vai ter lá na frente quando a gente estiver falando de licenciamento ambiental. Beleza? Então eu espero que vocês gostem do material que a gente vai começar a colocar. Vou colocar sempre aos sábados. O primeiro que eu vou colocar é uma introdução, um vídeo introdutório sobre licenciamento ambiental. Eu vou fracionar ele em duas partes, que ele tem quase 1 hora de comprimento, então vou dividir em 2 vídeos de meia hora, tá bom? E vou começar a lançar cada parte dele num sábado separado. E no mais é isso. Queria pedir para vocês continuarem acompanhando a nossa programação de gerenciamento de áreas contaminadas, dos webinars, e para se inscreverem no canal, tá? Porque toda vez que eu postar um conteúdo, vocês vão receber a notificação e vão poder assistir o nosso material, tá certo? E no mais, espero que vocês gostem da palestra que vocês vão acompanhar agora e deixa seu like aí para dar um reforço pra gente, do que vocês estão achando do nosso conteúdo. Obrigado, até mais. Bom, boa noite pessoal, meu nome é Charles, eu tô aqui para conversar com vocês hoje no Congresso Nacional do Plantão Engenharia, certo? E o tema que a gente vai discutir é o licenciamento ambiental de obra de infraestrutura, tudo bem? Não sei se é do conhecimento de todo mundo, mas o instrumento do licenciamento ambiental é algo bem complexo, ele abarca várias normas, tanto pegando a questão ambiental, quanto de outras áreas, que infraestrutura, urbanismo e por aí vai. Tudo bem? O que isso tudo transforma o instrumento em algo muito complicado, muito complexo, e isso vai se refletir na morosidade que é famosa que o instrumento tem em todo o país e em todos os órgãos ambientais que eu já tive contato também, a realidade é a mesma, tá? Então o que a gente vai discutir aqui hoje na nossa apresentação é de uma forma mais superficial, até em função do tempo que a gente tem, mas vamos tentar pegar nos pontos mais importantes e aprofundar um pouquinho mais, tá? Deixando o espaço aberto para tirar dúvidas de todo mundo que entrar em contato com a gente posteriormente. Bom, como eu já disse, meu nome é Charles, eu sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade de Brasília, tá? Fiz uma especialização em gestão e manejo ambiental com foco na agroindústria na Universidade Federal de Lavras, que fica em Minas Gerais. Fiz também uma especialização em planejamento, orçamento e gestão pública na Fundação Getúlio Vargas aqui em Brasília, muito disso em função de ser servidor público do órgão ambiental do Distrito Federal, tudo bem? Tenho mestrado em geoprocessamento e análise ambiental. Esse mestrado eu fiz no Instituto de Geociências da UNB, que é a Universidade de Brasília, tudo bem? Hoje eu sou analista ambiental do Instituto Brasília Ambiental, que é o órgão executor da política distrital de meio ambiente, tá? E no IESB eu sou professor dos cursos de Engenharia Civil e de Arquitetura e Urbanismo. Em ambos os cursos eu ministro a disciplina de geoprocessamento e na arquitetura eu trabalho também com a parte de solos, tá bom? Bom, a estrutura da nossa apresentação vai ser falar do licenciamento ambiental e o recorte que eu vou fazer aqui vai ser focado totalmente na realidade brasileira. Então a gente vai explorar as normas norteadoras do licenciamento ambiental, pegando da Constituição, que seria a norma maior, e indo até instrumentos mais específicos, onde a gente teria as resoluções dos conselhos estaduais ou distrital de meio ambiente, que fazem regulação também do instrumento. A gente vai discutir a questão dos problemas encontrados e aqui eu queria chamar a atenção que
Eu não vou me ater a apontar culpados, tá? A gente vai verificar os principais problemas que são encontrados na condução do licenciamento ambiental, de forma geral, mas exemplificando sempre com a questão da infraestrutura, com obra de infraestrutura, tudo bem? Mas só para deixar claro, porque essa questão de apontar culpado empobrece a discussão e não traz resultado algum. E um foco onde eu quero chamar bastante atenção também é a questão da sinergia, que desse tempo que eu venho trabalhando no órgão, e principalmente do tempo que eu trabalhei na parte do licenciamento ambiental, quando o setor privado e o órgão público, dentro de toda a moralidade, legalidade, se propõem a trabalhar juntos, a gente colhe vários bons frutos, e isso é uma política que eu acho que tem que ser implementada, só chamando a atenção de novo, dentro da moralidade, dentro da legalidade que o serviço público exige, tá bom? Bom, então a gente agora vai avançar, a gente vai começar a falar no licenciamento ambiental, tá? E aqui um breve contexto histórico, que a gente vai saber que o uso do meio ambiente de forma muito acelerada se deu a partir da Revolução Industrial, e isso não é novidade para ninguém, isso está em livro de história e tudo mais. E a gente vai pegar os momentos onde a população, o meio acadêmico, foi mais incisivo no sentido de que providências na preservação ambiental fossem tomadas, foi quando a gente teve eventos bastante extremos. A gente teve o caso de Cubatão, onde a gente teve a cidade ficou extremamente poluída, e a partir daí se cobrou uma ação do poder público no sentido de melhorar a operação das indústrias que tinham na região para voltar a ter um ar com a qualidade respirável. Foi um caso bem grave, teve várias pessoas que apresentaram problema de saúde, tá? Isso é um caso bem famoso que a gente tem. No mundo inteiro isso acontece. Aqui no Brasil a gente teve a questão do Eco 92, que foi na cidade do Rio de Janeiro, que a partir dali se assumiu uma série de compromissos, e foi daquela época para cá que a questão ambiental começou a andar com muita força no Brasil. Tudo bem? Então a gente vai ter uma série de normas que datam dos anos 90 para cá, e que de alguma forma instrumentalizaram o licenciamento ambiental e também regulamentaram várias outras questões de meio ambiente, Política Nacional de Recursos Hídricos, Política Nacional de Unidade de Conservação e por aí vai, tá? E a gente vai discutir muito em função disso, porque todas essas normas que eu falei e várias outras que eu deixei de citar têm interface com o licenciamento ambiental e vão ter interface também com o planejamento, com o desenvolvimento, com a execução de uma obra de infraestrutura, tá? Então vamos avançando aqui. Bom, como eu adiantei para vocês, a questão da previsão legal do licenciamento ambiental, a gente vai ter no artigo 225 da Constituição, aquela velha introdução de que todos têm direito a meio ambiente equilibrado e por aí vai, e de lá a gente vai ter alguns incisos e regulamentações que vai pegar e chamar a atenção para a questão da necessidade de se avaliar o impacto ambiental, tá, não de infraestrutura, mas qualquer alteração que se faça no meio ambiente. Se eu estou disposto, eu vou executar uma atividade que vai impactar no meio ambiente, eu tenho que trabalhar no sentido de conhecer esse impacto previamente à execução da minha ação, para de forma que, uma vez que eu instalei, eu vou, ao longo da vida útil dela, trabalhar mitigando todos esses efeitos, tá? E dependendo da situação do que eu planejei, eu posso ir atrás de soluções tecnológicas que, antes de dar o pontapé inicial de começo da obra, a gente já tenha a condição de trabalhar atenuando esses efeitos, tudo bem? Bom, em 81 a gente vai ter a Política Nacional do Meio Ambiente, que ela traz várias situações, várias regulamentações, e um dos instrumentos que é previsto nessa norma é o licenciamento ambiental. E hoje a gente vai ver que tem uma discussão muito grande do licenciamento ambiental. Existe um projeto de lei tramitando no Congresso, justamente pensando na regulamentação desse inciso da Política Nacional do Meio Ambiente. E aí vai ter aquela queda de braço entre quem é a favor de um abrandamento do instrumento, deixar ele mais, não vou dizer suave, mas tentar buscar formas de que ele seja mais célere, só que nessa questão você vai acabar pecando em alguns momentos, deixando ele muito tênue e não protegendo o meio ambiente da forma que deve. E também, do outro lado, também, claro, não deixar de citar que existe o pessoal que é mais incisivo na defesa do meio ambiente e que, às vezes, você inviabiliza uma série de empreendimentos por isso. Então, a ideia é trafegar entre os dois, tá? E achar um caminho comum que atenda a todo mundo. A gente vai ver que a gente tem a Lei Complementar 140, que ela trata, na verdade, da divisão de atribuições entre os entes federativos, mas ela tem, eu acho que no artigo 14, ela chama atenção falando principalmente do instrumento do licenciamento ambiental. E muito em função disso, tá, a gente vai ter a delegação de competências para os órgãos estaduais e dos órgãos estaduais para os entes municipais.
Tudo isso falando o quê? Que esses entes vão passar a ter responsabilidades e vão conduzir o processo de licenciamento ambiental. Então a Lei Complementar 140 ela é muito importante nisso e ela acaba fazendo alguma alteraçãozinha pontual aqui na CONAMA 237, que a gente vai discutir mais para frente. Bom, a gente tem leis estaduais e distrital, no caso, para tratar do tema de meio ambiente, e aí reflexo de tudo que a gente vê no federal vai acabar tendo no distrital e no estadual. Só para citar um exemplo, a gente tem aqui no caso de Brasília a política distrital de meio ambiente, ela vai conversar em quase sua totalidade com a política nacional, trazendo algumas exceções e algumas especificidades muito em função do território, questão de como é a formação, de quais são as características do meio ambiente que o Distrito Federal contempla, tá? E os entes federativos dos estados também vão ter essas questões, porque se a gente for observar, a gente vai ter uma diversidade muito grande regional no Brasil e de biomas e por aí vai, tá? Bom, de forma mais sistematizada, a gente vai ter a CONAMA 1 de 86, que é a primeira que vem tentando de alguma forma regular, clarear o instrumento da avaliação de impacto ambiental, trazendo algumas definições para a gente, e desde então ela vem passando a ser a norma que baliza todos como é que eu vou dizer, toda a questão de avaliação de impacto ambiental no Brasil. Em 97 a gente vai ter a resolução CONAMA 237, ela de alguma forma ela regulamenta o instrumento do licenciamento ambiental, então ela vai um pouquinho além da avaliação de impacto, da definição do que é a avaliação de impacto que a CONAMA 1 de 86 traz, ela tenta normatizar, definir o licenciamento ambiental, só que ela pega muito na questão do licenciamento ambiental ordinário, que é o que a gente chama do licenciamento ambiental trifásico, que a gente vai trabalhar na fase de licença prévia, licença de instalação e licença de operação, tá? Então a CONAMA 237 ela vai atuar nesse sentido. Ela vai definir o que é o licenciamento ambiental, ela vai definir o que é cada fase do licenciamento ambiental, ela vai definir questão de prazo de validade de cada licença, ela vai trazer algumas responsabilidades para os entes que estão lidando, que estão executando o licenciamento ambiental, bem como trazendo obrigações para o empreendedor, que seria a parte interessada. E quando a gente vai olhar a resolução dos conselhos estaduais e distritais, eles atuam de forma suplementar à CONAMA 237, tá? A CONAMA 237 ela abre espaço para que os entes federados, tá? Nesse caso a gente vai olhar aqui Estado e Distrito Federal, regulamentem formas simplificadas de licenciamento ambiental, tudo bem? Com base em que? Menor impacto e menor potencial poluidor, tudo bem? Então quando a gente está trabalhando com empreendimentos que não têm o potencial poluidor tão alto, que caberia o licenciamento ambiental trifásico regulamentado pela CONAMA 237, os órgãos ambientais, os conselhos estaduais e distrital podem editar normas, tá, que regulamentam o licenciamento ambiental de forma mais simplificada. E a gente vai observar isso em várias unidades da federação. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a gente tem as resoluções do CONAM, que é o Conselho Distrital de Meio Ambiente, que regulamentam uma série de instrumentos de licenciamento ambiental. Tá? Mais para frente a gente volta a falar isso aí um pouquinho, tentando dar alguns exemplos, tudo bem? Bom, então aqui é só para a gente fazer uma definição rápida do licenciamento ambiental enquanto instrumento de política pública, tá? E do licenciamento ambiental enquanto foco de ação dele, tá? Aqui eu vou dizer, vamos discutir o que ele é em termos de ferramenta do poder público de atuação, e aqui, uma vez que o poder público vai atuar, onde ele vai atuar, o que ele quer regulamentar, o que ele quer usar o instrumento para proteger, tudo bem? Bom, então se a gente for pegar aqui a Lei Complementar 140, no artigo 20, ela vai dizer para a gente o quê? Que o licenciamento ambiental é o procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidores, ou capazes sob de qualquer forma de causar degradação ambiental. Então a gente está vendo o quê? Que é um procedimento administrativo que vai tratar de forma a prevenir, a regular a atividade do particular que está interessado a usar o meio ambiente, que tenha risco de degradação ou que seja, até num sentido mais de preservação, potencialmente poluidor, tá? Então isso é a cara do instrumento. Essa é a ferramenta que o poder público tem para controlar qualquer ação que tenha risco de degradar o meio ambiente, que põe o meio ambiente em uma situação de que ele vai piorar de qualidade, tudo bem? E quando a gente vai olhar o alcance, ou seja, o que ele busca regulamentar, a gente vai ver que a construção, instalação, ampliação e o funcionamento de estabelecimentos
e atividades utilizadores de recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidores, capazes sob qualquer forma de causar degradação ambiental, dependerão do prévio licenciamento ambiental. E aqui a gente está falando do quê? Eu estou lendo o trecho que é da Política Nacional do Meio Ambiente, que traz o instrumento do licenciamento ambiental. Só chamando a atenção que foi alterado em 2011 pela Lei Complementar 140, que foi o que eu chamei a atenção. No artigo 14 ela traz algumas definições atualizadas para a gente. Então, quando a gente está pensando em construir um empreendimento, instalar, ampliar ou a mera operação, tá, que seria o futuro do empreendimento, todas essas fases têm que ser controladas. Isso tem que ter algum controle do órgão ambiental para que sempre atuar de forma a prevenir a ocorrência de qualquer dano ambiental. Tudo bem? Então vamos avançando. Bom, quando a gente vai falar do licenciamento ambiental, a gente vai ter o licenciamento ambiental clássico, que foi o que eu falei anteriormente, que é o que a gente vai chamar de trifásico, que é quando a gente fala de LP, LI e LO. Esse licenciamento ambiental hoje, ele vai tratar prioritariamente de empreendimentos com alto potencial poluidor, tá? Ou alto potencial de causar degradação ao meio ambiente, tudo bem? E a gente vai ter as outras modalidades, que vai ser aquela atuação complementar dos conselhos estaduais e distrital de meio ambiente. Então, bom, falando da realidade do Distrito Federal, a gente teria aqui o licenciamento ambiental simplificado, que é um licenciamento onde a gente vai pegar essas três fases aqui e contemplar numa única análise de licenciamento ambiental, tá? A gente teria também a autorização ambiental, que também é um licenciamento ambiental, só que o objeto de análise ali seria o quê? Um empreendimento que ele vai causar uma degradação ambiental, ou ele vai não causar uma degradação, mas ele vai ter uma operação, tá, restrita temporalmente, ou seja, eu vou vir aqui, vou atuar nesse local por 2 anos e depois eu vou embora, tá? O que o instrumento busca regular é o seguinte: você chegou, o local estava dessa forma, você quando sair o local espera-se que esteja da mesma forma. E durante a sua operação não tenha qualquer incidente que cause degradação ambiental. Tá? A gente vai ter também um instrumento que se chama dispensa de licenciamento ambiental, e apesar desse nome dispensa, ele é um licenciamento ambiental, só que seria um licenciamento ambiental quando a gente tem um empreendimento ou uma ação que seria extremamente simplificada, com baixíssimo risco de causar degradação ambiental. Algo muito simples, tá? Salão de cabelo, uma padaria, alguma coisa de porte muito pequeno, que o risco de causar dano é muito pouco. E a gente vai ter a declaração de conformidade de atividade agropecuária, que é um licenciamento ambiental que é feito pensando exclusivamente em atividades agropecuárias. E aqui a gente tem uma discussão porque que aí seria um ponto positivo daquele projeto de lei que eu falei que tramita no Congresso, que seria a questão de padronizar a nomenclatura desses instrumentos mais simplificados de licenciamento ambiental em todo o Brasil. Porque se a gente vai em outras unidades da federação, vão haver nomes distintos, tá, para instrumento de licenciamento ambiental dos que eu falei que se aplica aqui no Distrito Federal. Mas quando a gente for ver a essência deles, uma coisa que eu chamo de licenciamento ambiental simplificado aqui no DF, e em outra unidade da federação pode se chamar de autorização ambiental, tá? Mas eu estou falando de um empreendimento. Apesar de eu tratar com um instrumento mais simples, ele tem um potencial de dano, tá? Então esse é um dos pontos que essa norma poderia vir a trazer benefício, seria na homogeneização, tá, da linguagem do licenciamento ambiental em todo o país. Vamos avançar um pouquinho. Bom, então quando a gente vai estudar o licenciamento ambiental trifásico, a primeira das fases que a gente tem seria quem? A licença prévia, tá? E aqui o objetivo dela é avaliar a viabilidade ambiental do empreendimento, certo? Então, nesse momento eu estou trabalhando com a concepção do empreendimento, ele não foi executado, não tem máquina no campo. O empreendedor vai fazer o quê? Eu quero executar tal projeto e essas são as interfaces que esse meu projeto teria com o meio ambiente. E tudo isso vai ser explorado de forma que previamente o órgão ambiental tenha condição de fazer todas as críticas e buscar todas as medidas de controle para que no momento de instalação daquele projeto, de implantação daquele projeto e da sua subsequente operação, o risco de dano ambiental seja muito reduzido, tá? E de uma forma bem genérica, o que a gente analisa nesse momento? Bom, prioritariamente questão fundiária e urbanística, tá? Então questão de propriedade do solo, se aquela região onde quer se instalar um empreendimento tem compatibilidade urbanística para aquilo, se a gente estiver falando de área urbana, claro, tá? Restrições ambientais, APP, reserva legal, muitas vezes a área que vai se colocar já tem esse tipo de restrição, então a gente já faz esses apontamentos de forma prévia
para que no momento que se fosse elaborar projeto e por aí vai, se observe isso aqui para evitar que a gente tenha problema de sobreposição, tá? E nos estudos ambientais a gente vai pegar o empreendimento e vai observar todas as interfaces possíveis que ele tenha com relação a uso do solo, risco de contaminação da água, risco de trazer problema para a fauna, risco de emissão de poluentes atmosféricos, a questão socioambiental, que a gente vai pegar qual é o impacto na população vizinha. Hoje em dia já se busca muito observar os benefícios sociais e a gente incorpora parte desses benefícios e acaba podendo abrir mão em certa medida de um pouco a mais de dano ambiental, porque o lado social hoje ele é bastante predominante no instrumento também, tá? Então, tudo aqui a gente vai trabalhar do quê? Eu estou observando a concepção do empreendimento. Não existe qualquer alteração no meio ambiente nesse momento aqui ainda, tá? Então aqui é o momento que a gente vai, por exemplo, olhar os projetos básicos, certo? Na verdade seria o ideal que se olhasse o projeto básico nesse momento, porque imagina que eu vou observar uma situação que eu tenho uma planta proposta pelo empreendedor e quando eu vou observar aquela planta eu vejo que ela tem alguma interface ou está deixando de apontar a reserva legal ou ela está tendo sobreposição com uma área de preservação permanente, tá? Então naquele momento prévio eu vou chamar a atenção disso para o empreendedor e vou fazer um alerta. Ó, esse projeto esse projeto básico que você está me apresentando aqui, ele está tendo interface com essa área de preservação permanente aqui, com essa APP, então o ideal é que você tire ela daqui porque isso aqui é uma área de restrição, tudo bem? Então nesse momento o empreendedor ele pode fazer a adequação no projeto. Esse momento das ideias aqui é o momento para isso, inclusive, tá? Porque na fase subsequente que a gente vai discutir, o ideal é que o projeto já venha em nível de projeto executivo, que a gente vai fazer a conferência e ver se tem condição de ser aplicado ou não, tudo bem? Bom, aqui é na licença de instalação, que é a fase posterior à licença prévia. Então aqui qual é o objetivo dessa fase? A gente vai observar as especificações constantes dos planos, programas e projetos, tá? E o objeto de análise aqui seria um quê? Cronograma. Em quanto tempo você pretende implementar esse teu projeto? Tá? Vamos pensar aqui numa situação de cerrado brasileiro que a gente tem aqui, no DF, a gente ainda tem, apesar da variaçãozinha que está tendo nesses últimos anos, estações bem definidas, de chuva e seca. Então, dependendo do que eu for observar, a implantação do meu projeto aqui pode coincidir do momento de revolvimento de solo, alguma coisa mais intensa, no período de chuva, tá? E isso não é a fase ideal, porque vai ter carregamento de material e por aí vai. Isso aí, pessoal, vocês conhecem bastante a realidade. Então, dependendo do cronograma, a gente vai propor algum ajuste de cronograma, de repente estreitar ou alongar um cronograma, de forma que se reduzam os impactos ambientais no empreendimento. Quando eu vou observar projeto, tá? E aqui a gente tem que ter o cuidado de observar que a gama de empreendimentos, a gama de obras de infraestrutura são imensas. Então, de repente, o que a gente elenca de projetos aqui não vai abarcar todos os tipos de obras possíveis que vocês possam pensar do outro lado da tela. Mas o que acontece? Vou pensar em abastecimento, se eu estiver falando de parcelamento de solo, tá? Da onde vai vir a água? Esse pessoal está captando água da onde? Essa água que está sendo captada está com qual qualidade? Por aí vai. Esgotamento sanitário. Existe rede de esgoto sanitário? Se não existe, qual vai ser a destinação desse esgotamento? Vai ser fossa séptica? Tá? Existe alguma concessionária de tratamento de esgoto por ali vai? Tudo isso a gente vai ter que pensar, dependendo do empreendimento, o próprio empreendimento tem que botar uma estação de tratamento de efluente, se ele tiver um porte muito grande, certo? Porque ele não vai poder lançar esse esgoto in natura. Traçado viário, um exemplo que a gente vai ter, imagine a malha viária de uma rodovia que se pretenda construir, ou de uma série de rodovias, que em algum momento ela tem interface com um curso d'água ou com uma área de manancial, tudo bem? Se houver um acidente com um veículo carregando produto perigoso naquela região ali, essa malha viária, naquele ponto específico, pode ser uma malha viária, pode ser uma pista comum, ou se eu estiver falando de uma pista preparada, se vazar combustível naquela pista, ou qualquer produto perigoso que seja, ela é preparada para captar esse resíduo, esse produto perigoso que vazou, separar ele em algum local para evitar que ele caia nesse corpo hídrico, tá? Então tudo isso é o que a gente vai observar no projeto. Drenagem, que é um problema seríssimo que vai ter em várias obras de infraestrutura, tá? Por quê? Vai acarretar diretamente erosão. E dependendo do grau de erosão, a gente vai ver que vai danificar até a própria infraestrutura,
certo? Então, no momento de instalação, esse é um dos pontos que pega bastante, a questão da drenagem. Drenagem mal dimensionada ou drenagem mal executada, tá? Projeto urbanístico, por quê? A gente vai pensar sempre na questão de determinada região tem uma capacidade de suporte específica, então ela não pode receber mais pessoas do que ela tem capacidade de suportar, tá? Então tudo isso aqui é feito principalmente dialogando com os órgãos que cuidam da execução de política urbanística nas áreas. No caso aqui de Brasília, a gente tem uma secretaria que cuida disso, tá? Então, com relação à licença de instalação, é isso que a gente observa. E vários desses pontos que eu elenquei aqui, vai cruzar uma área de manancial e por aí vai, a gente teria condição de fazer essa crítica na fase de licença prévia, tá? Na fase de licença prévia eu consigo pensar antes de executar esse projeto e, no caso, se eu for fazer um traçado viário que eu sei que tem esse tipo de interferência, eu posso fazer a exigência disso lá atrás. E aqui nesse momento eu vou fazer o quê? Simplesmente análise. A medida que foi proposta para aquele ponto ali que eu tenho interferência com uma área de manancial, a solução foi apresentada e ela está ok. Então pode-se executar a obra de infraestrutura, tá? Quando a gente vai falar da licença de operação, então, na fase de concepção, meu empreendimento estava ok, o que foi proposto está de acordo, os impactos que vai apresentar ao meio ambiente, ou eles podem ser corrigidos, eu posso recuperar os danos que eu causar, e a operação do empreendimento em si, ela tem os seus efeitos mitigados. Eu tenho soluções tecnológicas para que o empreendimento opere, funcione, sem causar danos maiores ao meio ambiente, tudo bem? Então, na licença de operação, o nosso objetivo é o quê? Liberar o funcionamento do empreendimento. E aqui o que vai ser analisado, tá? Conformidade das instalações, então, do que o projeto se propôs a instalar. Foi instalado de acordo com os planos, projetos e por aí vai? Então, isso é verificado aqui. A questão dos planos, questão de segurança, questão de manutenção, tá? Por quê? E quando a gente fala em segurança aqui, existe a questão de CIP, por aí vai, que está preocupado com saúde e segurança do trabalho. O nosso foco aqui é, se houver um incidente, tá? Que esse incidente aconteça pelo mínimo de tempo possível, porque vamos supor um derramamento de combustível ou um incêndio. Quanto mais tempo eu derramar combustível, pior para o meio ambiente. Quanto mais tempo eu tiver um incêndio, pior para o meio ambiente. Então, o nosso foco aqui é, se houver um acidente, se houver qualquer sinistro, que ele seja resolvido rapidamente, pensando em preservação ambiental, tá? Se eu tiver manutenção de equipamentos, o funcionamento correto dele vai, vamos supor, se eu estiver falando de uma caldeira, vai emitir menos material particulado, tá? Se eu estiver falando de uma estação de tratamento de efluente, o lançamento vai estar sempre dentro dos padrões permitidos. Então, eu atuando na manutenção, eu garanto que a vida útil desse equipamento vai ser maior e durante essa vida útil ele vai estar entregando para a gente os efluentes, subprodutos dentro dos limites tolerados, tá? E quando a gente vai falar de laudos analíticos, que é justamente para quê? Monitorar se essa manutenção aqui está ok. Então vamos supor, estou falando de qualidade da água, como é que está essa água que eu estou captando para abastecimento? Vamos supor que eu sou indústria de bebida. Então essa água que eu vou usar tem que estar com nível de qualidade conforme. O esgoto que eu estou lançando, ele está dentro dos padrões estabelecidos pela companhia, vamos supor, pela concessionária da região. E de novo aqui a questão da manutenção para preservar tudo isso, tá? Fala pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o primeiro trecho que a gente colocou aí. A gente vai continuar o tema, vocês viram ali no início o que eu expliquei direitinho, o que vai ser abordado. No próximo vídeo a gente vai continuar, tá bom? Então queria reforçar com vocês aqui que a gente vai continuar publicando aos sábados esse conteúdo prévio que já existia sobre outros assuntos focados na área de meio ambiente, tá bom? Então, sábado que vem a gente vai ter a continuação do vídeo que eu vou colocar aqui no canal, publicado no mesmo horário mais ou menos, tá bom? No mais, eu queria reforçar com vocês para vocês se inscreverem no canal, tá bom? Darem o seu like no vídeo se gostaram e nos comentários vocês podem ir contribuindo com temas que vocês querem ver. Nesse caso, a gente pode começar a construir já os assuntos que a gente vai querer explorar em licenciamento ambiental, tudo bem? Então, vejo vocês de novo discutindo licenciamento ambiental no sábado que vem. Obrigado, até a próxima.